Amém. Graça e paz a todos os presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Saudamos a todos, aqueles que nos acompanham pela TV Grandourados. Que Deus te abençoe onde você estiver. Quem nos acompanha pela internet também, que a graça de Deus te alcance onde você estiver. Noite feliz, porque Cristo resgatou as nossas vidas, nos chama à adoração coletiva. E hoje, em especial, pela renovação dos novos membros. Nós vamos louvar a Deus desde já pela obra de Cristo na vida das pessoas, cantando um cântico a Ele. Cantemos ao Senhor. Luz do mundo, vieste
isso, Pai. É tão bom estar na Tua casa, ó Pai. É tão bom estar aqui. A nós que outrora andávamos em trevas, brilhou grande luz, ó Pai, que dissipou a nossa escuridão espiritual. E agora não andamos mais desnorteados, mas temos um rumo para seguir. E esse culto é fruto dessa alegria, desse prazer de servir ao Senhor, ó Pai. Abençoe a cada um que aqui está, ó Pai, principalmente aqueles que porventura têm andado em trevas, ó Pai. Ilumina-lhe os olhos, ó Pai, para que contemplem as maravilhas da Tua lei e tenham o prazer em Te servir aqui todos os domingos, na Tua igreja em Dourados e espalhada pela face da terra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o 25, que trata justamente desse privilégio de cultuar ao Senhor que Cristo nos proporcionou, a nós que outrora estávamos distantes do nosso Deus. Cristo nos dá essa ousadia, por meio dele nós nos achegamos a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 até o 25. Eu lerei os ímpares, a igreja aos pares, e assim nós procederemos nesses 7 versículos, aliás, Hebreus capítulo 10, do 19 até o 25. Eu lerei os ímpares, começando pelo 19, e a igreja a uma só voz lerá os pares. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A uma só voz, todos, o versículo 25, o privilégio da reunião da igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Ainda em pé, cantemos o hino, linda melodia, refletindo essa alegria em nossos corações. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É
sentar. Convido a igreja a abrir no livro de Jonas, capítulo 1, para que possamos realizar a leitura continuada das Escrituras, da Palavra de Deus. O livro de Jonas está no Antigo Testamento, na classificação que muitos conhecem, é considerado um dos profetas menores, não porque ele é menor, mas porque é um livro que contém poucos capítulos. Nós vamos ler o livro de Jonas. Depois de Daniel, vêm os profetas menores: Oséias, Joel, Amós e Obadias. Se alguém tiver dificuldade, sempre é bom ver algum irmão que possa auxiliar. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler de modo alternado esse capítulo. É uma história muito conhecida que nós ensinamos bastante às crianças, mas os adultos devem se lembrar da história desse profeta. Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas
e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nesse instante, irmãos, vamos orar silenciosamente, um momento de confissão de pecados, e o reverendo Evandro fará a oração ao vivo. Vamos orar nesse instante. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor tem sido gracioso, misericordioso, tem remido os nossos pecados. Não merecemos, Senhor, mas confessamos a nossa condição. Ó Deus, vem nos purificar, vem tratar em nós aquilo que é mais profundo contra Ti, Senhor. E assim, ó Pai, que o Seu nome seja glorificado através de nós. Ó Deus, nós Te louvamos pelo Teu Filho, pelo sacrifício vicário, e por saber que naquela cruz, Senhor, ali naquela cruz, todo o nosso pecado, Pai, foi lavado. Por isso, Senhor, nos ajude a viver em santidade na Tua presença, honrando e glorificando o Teu nome. Sê conosco, ó Pai. Ó Deus, nós Te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nesse mesmo espírito de confissão e também de adoração ao nosso Deus, nós vamos estar ouvindo uma canção nesse instante. Queria convidar o nosso irmão Luiz Cordeiro, ele vai estar nos entoando uma canção ao nosso Deus. Graça e paz. Não feche o seu coração para Jesus, não deixe que a luz de Deus passe por você e se vá noutra direção. O tempo aceitável da salvação é o dia chamado hoje. Não se esqueça, não endureça esse coração que sofre a distância de Deus. Deixe que as lágrimas rolem dos olhos para regar essa solidão que te aperta, nó na garganta. Levanta do sono e vem outra vida, nova vida, fazer parte dos planos de Deus. Vem para a vida, a nova vida, fazer parte do mundo de Deus. Não feche o seu coração para Jesus, não deixe que a luz de Deus passe por você e se vá noutra direção. O tempo aceitável da salvação é o dia chamado hoje. Não se esqueça, não endureça
esse coração que sofre a distância de Deus. Outra vida, nova vida, fazer parte dos planos de Deus. Vem para a vida, a nova vida, fazer parte do mundo de Deus. Vem para a vida, a nova vida, fazer parte dos planos de Deus. Vem para a vida, a nova vida, fazer parte do mundo de Deus. Amém. Amados, esse mesmo Espírito, só um comunicado rápido aos nossos irmãos do louvor. Logo depois do recolhimento de dízimos e ofertas, nós vamos ter aqui a recepção de novos membros. Aí depois vocês vão estar participando. Amém? Bom, nesse momento, lá em 2 Coríntios 9, 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que você agora, nesse instante, através da canção desse hino, aqueles que vieram preparados, podem estar trazendo os seus dízimos e ofertas, e você que nos visita, fique em paz. É algo que nós fazemos com muito amor, com muito carinho, não se constranja, porém, se você quiser também participar, o faça com liberalidade, amém? Enquanto cantamos, nós vamos estar podendo ter esse momento de entrega dos dízimos e ofertas. De pé, irmãos. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças.
Oremos pelos dízimos e oferta. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por mais um dia. Agradecemos, ó Pai, porque estamos na sua casa para cultuar a Ti. Agradecemos também pelos recursos aqui depositados, os dízimos e oferta. Senhor Deus, o Senhor coloque no coração dos irmãos para que venha realmente dizimar e ofertar com desprendimento no coração, para engrandecimento do Teu reino, Pai. Minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós hoje temos a alegria de receber novos membros e o Conselho da Igreja na terça-feira esteve examinando os candidatos à pública profissão de fé e a serem recebidos como membros da nossa igreja. E este é um momento muito especial. Às vezes as pessoas nos visitam nos cultos e perguntam como que faz para se tornar membro da igreja. Nós preparamos os nossos alunos na classe dos primeiros passos. Então, se você está desejoso de se tornar membro da igreja, você, depois, quando for sair do culto, naquele balcão de informações ali na entrada do templo, eles vão te dar uma ficha, você pode preencher e matricular-se aí na nossa classe dos primeiros passos. É a classe preparatória para os membros da igreja. E depois das aulas dos primeiros passos, o Conselho da Igreja examina aqueles que manifestarem o desejo de se tornarem membros da igreja, são examinados e, no momento oportuno de culto público, como agora, são recebidos como membros da igreja. E às vezes também nós recebemos irmãos, não só por pública profissão de fé e batismo, mas também recebemos por transferência. Eu quero convidar aqui o conselho da igreja, os presbíteros, para virem aqui à frente comigo, junto com os pastores. Convido também o reverendo Balbino para participar conosco deste ato, deste momento. E nós vamos, depois de posicionado o conselho, nós vamos receber estes novos membros da igreja. E nós vamos começar aqui pelos membros que nós estamos recebendo por transferência. O conselho solicitou a transferência de alguns irmãos que estão frequentando conosco, são membros de outra igreja presbiteriana, e foi solicitado, então, chegou aqui a transferência do Gil Augusto Fernando Costa e da sua esposa, dona Leila Beatriz dos Santos Costa. Queria convidar este casal, convidar para que venha aqui à frente, para nós orarmos por eles e recebê-los. O Gil já é bem conhecido aqui da nossa igreja, tem frequentado conosco, e a Leila, sua esposa, chegou recente, e agora o casal veio de mudança. Nossa alegria em recebê-los. Deus abençoe a estada dos irmãos aqui em Dourados, e são muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Eu peço aos membros da igreja que no final do culto procurem esses irmãos, abracem, acolham, deem as boas-vindas a eles, tá bom? Nós vamos estar orando aqui pelo Gil e pela Leila, agradecendo a Deus pela vida deles. Senhor, nós agradecemos este momento, quando acolhemos aqui na Tua igreja local, o Gil e a Leila. Agradecemos o Teu cuidado com eles. Vieram para a nossa cidade por razão de trabalho do Gil, e nós agradecemos porque chegaram aqui, procuraram a Tua casa, a família da fé, a Tua igreja, para congregar e para tornar parte do Teu rebanho aqui nesta igreja local. Nós os acolhemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei e cabeça da igreja, que estabeleceu que fôssemos um só corpo com Ele, e que agregássemos e acolhêssemos em nome do Senhor aqueles que se aproximam da igreja como parte da família cristã, já professaram a sua fé em Cristo e têm uma jornada com o Senhor. Obrigado, Deus, porque tanto o Gil quanto a Leila
tenha a alegria de nascer em lar cristão, temente ao Senhor, e desde a infância serem ensinados pelos pais nos teus bons e retos caminhos, e nunca afastar da tua presença. Muito obrigado pela vida deles, e que eles sejam bem acolhidos pela tua igreja neste tempo, acolhidos com amor, acolhidos na comunhão e na fraternidade da fé. Oramos agradecidos e assim fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O conselho está dando as boas-vindas ao casal em nome da igreja, e depois, no final do culto, quando você for tomar aquele suco lá preparado pelos diáconos, você aproveita também para cumprimentar e abraçar estes nossos irmãos. Eles estão vindo da cidade de Tietê, da igreja de Cruz das Almas, né? Mas igreja presbiteriana, não é o nome da igreja não, é da cidade, tá bom? Nós agradecemos a Deus pela vida do casal, muito bem-vindo entre nós. Nós vamos também chamar aqui, para serem acolhidos, os seguintes irmãos. À medida que eu for chamando, gostaria que viesse e se posicionasse aqui, o reverendo Anderson vai orientá-los. Adil Viana, Giovana Gonçalves, Bruna Mantuani, Giovana Mantuani, Damares Azambuja, Larissa Azambuja, Wellington Amorim, Amanda Condato e Lucas Aquino. Também nós vamos receber apenas por profissão de fé, e por profissão de fé e batismo, Rayane Trindade. Nós temos outros para serem recebidos e serão recebidos num segundo momento. Eu só quero pedir para vocês chegarem bem pertinho de mim aqui. Todos andem bem à frente aqui para ficarem pertinho de mim aqui. Chega mais aqui. Amanda, eu quero que chegue bem pertinho de mim aqui, tá? Fica aqui perto do Adil, aí você vai ficar melhor. Rayane, tá? Irmãos, nós vamos receber esses jovens, são jovens crentes, estão vindo de outra comunidade evangélica, mas já são jovens professos, tementes ao Senhor, e nós vamos acolhê-los. Alguns são filhos da igreja e outros estão chegando, e a Rayane, nós vamos recebê-la no momento oportuno por profissão de fé e batismo. Jesus, o nosso Senhor, ordenou que nós fôssemos um só corpo com Ele. É por isso que nós precisamos de congregar na igreja, para sermos um só corpo com Cristo e fazermos parte da família da fé, desfrutando da mesma fé, da mesma esperança e das mesmas promessas do Senhor. E Ele mesmo é quem disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O crente tem que ser uma pessoa autêntica. Não é o ambiente que vai fazer um crente mudar a sua opinião e a sua posição. Ele nunca vai ter vergonha de dizer ao mundo que ele é um crente, que ele é um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja qual for o ambiente, o crente, ele é autêntico.
E a palavra de Deus nos diz assim: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Este é o tempo da salvação. E todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Meus queridos jovens, visto que vocês estão resolvidos de seguir a Cristo e fazer parte desta comunidade da festa, comunidade local, eu convido que vocês respondam com sinceridade as perguntas que passarei a fazê-los. Vocês creem em um só Deus, o qual subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim. Vocês creem que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática? Sim. Vocês confessam que foram concebidos em pecados e que por natureza são incapazes de obedecer perfeitamente à vontade de Deus e que carecem do sacrifício de Cristo para remir os seus pecados? Sim. E também estão firmemente, creem firmemente que o sangue de Jesus derramado naquela cruz como sacrifício pelo nosso pecado, ele é suficiente para nos perdoar e nos acolher na presença de Deus, o Pai? Sim. Vocês estão arrependidos sinceramente dos seus pecados e resolvidos a caminhar uma nova vida na presença do Senhor e andar de conformidade com a sua palavra, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo? Sim. E por fim, vocês prometem que, como membros desta igreja, vocês hão de sujeitar as autoridades da igreja e a sua disciplina, enquanto estas autoridades, que compostas para o ensino e o governo da igreja, se mantiverem fiéis à palavra de Deus? Sim. Eu quero convidar toda a igreja agora a se colocar de pé e peço ao reverendo Anderson que venha aqui orar por estes jovens. O reverendo Anderson está alegre porque está recebendo agora, lá na classe dos jovens da escola dominical, um grupo, de jovens para compor a sua classe. Então, reverendo, ora por esses jovens. Deus nosso Pai, é tão bom receber novos membros no corpo de Cristo. É tão bom saber que almas foram resgatadas do inferno, ó Deus. É tão bom olhar para os pais aqui presentes na igreja e verem os filhos deles professando a sua fé espontaneamente, ó Deus, diante de Deus e diante da igreja. Oramos, ó Pai, agradecidos pela vida de cada um. Sê com eles durante a jornada, ó Deus. Abençoa o Senhor, sabendo que aqueles que seguem a Jesus têm o mais radiante projeto de vida para as suas vidas, mas que são desafiados e perseguidos, ó Pai. Sê com cada um. Aqueles que estão no ambiente universitário, protege o Senhor dos ataques à fé cristã, encha o coração deles com graça, convicção e coragem para testemunhar ao Senhor. Abençoe os que estão no mercado de trabalho, Senhor, que sejam exemplos de cristão onde estão. Deus, eu oro por aqueles que um dia estiveram nesses bancos e se afastaram. Traz de volta a tua casa, Senhor, para que nós tenhamos uma noite de festa com filhos retornando aqui. Cuida da nossa juventude, cuida dos nossos filhos, ó Deus, e muito obrigado pelo privilégio de pastoreá-los. É a minha oração em nome de Jesus, que morreu por todos esses aqui presentes, transformou a vida deles. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Nesse momento nós vamos proceder ao batismo da Rayane. Rayane, minha irmã, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, é promessa tua que aqueles que confessarem o teu santo nome serão salvos. É promessa do Senhor estar com eles todos os dias da sua vida, estar conosco na nossa jornada, na nossa caminhada, para não desanimarmos, seja qual for o problema, qual for o obstáculo, a luta,
a adversidade, o Senhor não nos desampara. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Também o Senhor nos diz que aqueles que recebermos, ó Deus, na igreja do Senhor, o Senhor também há de acolhê-los na tua glória. Deus, nós oramos aqui pela Rayane, por esses jovens que foram agora acolhidos, alguns já professaram a fé ou já batizaram em outra comunidade, agora acolhidos aqui pela profissão de fé, acolhidos aqui como irmãos em Cristo, nós bendizemos o teu santo nome. Pedimos aqui pela vida da Rayane e da sua família, que a Rayane seja uma missionária por onde ela passar, uma serva do Senhor, consagrada ao Senhor. E assim como cada um aqui que está na tua presença nesta noite, um dia consagrados ao Senhor, selados no corpo de Cristo. Ó Deus, este batismo que é um sinal externo de uma graça interna, que manifesta também que um dia foram batizados pelo teu Santo Espírito, levados em arrependimento à presença de Jesus e crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós pedimos ao Pai que o Senhor assista a cada um desses jovens, nas suas lutas, nas suas dúvidas, nos seus medos. Ó Deus, livra-os também de más companhias, de más influências, e que eles sejam boa influência por onde passarem, levando o bom perfume de Cristo, levando a graça do Evangelho nos seus comportamentos e nas suas palavras. Ó Deus, e aqueles que conviverem com eles, saibam que um dia eles entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo e agora andam em novidade de vida. Muito obrigado pela vida destes nossos jovens irmãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se e nós vamos cumprimentá-los. Nós queremos também cumprimentar as famílias dos nossos jovens que estão sendo recebidos, dizer que são todos muito bem-vindos aqui no nosso meio. E também pedir aos irmãos que estejam orando por esses jovens, para que eles perseverem firmes na fé em Cristo. É um desafio para os nossos jovens, mas é tão bom vê-los professando a fé em Cristo. E foi perguntado para eles se era uma atitude espontânea deles, e todos responderam que sim, que era uma atitude espontânea do seu coração, do seu relacionamento pessoal com Deus. Então, queridos, que Deus abençoe vocês, podem assentar-se e perseverem firmes. Conselho também pode assentar. Graça e paz, irmãos. A palavra do Senhor diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar a esse Deus que nos ama, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Convido-os a se colocar em pé, para que possamos adorar ao Senhor através dos cânticos.
sempre a ti eu graças dou, graças dou. Vamos continuar rendendo graças àquele que enviou o seu único filho para nos resgatar das trevas. Amém? Então eu posso livre
és começar. No passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Continuemos adorando aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim.
porque o Senhor sofreu por nós, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos fez livres. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Louvado seja o teu nome. Fale ao nosso coração com a tua palavra. Que o pastor seja a boca do Senhor essa noite, Jesus. Louvamos o teu nome. Amém. É bom, é muito bom, é bom, é muito bom ter Jesus no coração. E aí, andar com Ele, Jesus no coração. Graças te damos de todo o coração, Pai, porque nós sabemos que os nossos filhos estão sendo orientados na Tua Palavra, crescendo na Tua Palavra, e sabemos, Pai, que são sementes que estão se fortalecendo no coração deles, Pai. Ó Deus de amor, de graça, obrigado por aqueles que têm se dedicado a esse ministério. Ó Deus, que esta palavra seja transformadora e redentora no coração dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus lindinhos. Vão em paz, reverendo Idemar. Eu peço aos pais que contem as histórias bíblicas para os seus filhos. Nossos filhos precisam de ouvir dos pais as histórias bíblicas, os ensinamentos da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos receber sexta e sábado aqui na igreja a reunião ordinária do presbitério de Dourados. E esta reunião começa na sexta-feira às 19 horas, e às 19 horas e 30 minutos nós vamos ter o culto de abertura da reunião do presbitério. E toda a igreja está convidada para o culto de abertura da reunião do nosso presbitério, o presbitério de Dourados, então nessa próxima sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, tá bom? Todos são convidados. Abra sua Bíblia comigo para continuarmos a exposição de 1 Coríntios, agora no capítulo 3. Hoje nós vamos apenas dos versos de 1 a 9. Paulo está dando aqui algumas características da igreja e alguns desafios da igreja local, os desafios internos da igreja e como que nós devemos tratar as coisas de Deus, mas acima de tudo, a alegria de sermos parte da igreja de Cristo. Ser parte da igreja de Cristo é um privilégio, é uma alegria. Não tem nada mais precioso nesta terra do que ser parte da igreja de Deus. Daqui a 100 anos, todos nós estaremos na eternidade. Ninguém aqui vai escapar dessa, né? Daqui a 100 anos, todos nós estaremos na eternidade. E daqui a 100 anos, pouca diferença vai fazer para você se você hoje, por exemplo, anda de carro ou a pé. Que diferença vai fazer isso daqui a 100 anos? Se você mora numa casa sua ou alugada, não vai fazer diferença nenhuma. Se você tem um diploma para pendurar na parede ou se você não tem um diploma, não vai fazer diferença nenhuma isto. Mas daqui a 100 anos vai fazer uma diferença enorme. Se você hoje é um salvo ou não, aí vai fazer toda a diferença. O texto diz assim, 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Eu, porém, irmãos, quando não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas,
Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos ler juntos esse verso 9? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ó Deus, aplica a Tua palavra agora ao nosso coração, com letras vivas. Promove a fé naquele que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. A fé salvadora, que é dom do Senhor para os Teus eleitos. Promova esta fé no coração daqueles que ainda não tiveram este encontro com o Senhor. E edifica a Tua igreja, porque a Tua palavra exorta a igreja a não sermos membros imaturos, mas amadurecidos na fé, no amor, amadurecidos na comunhão da Tua igreja, do Teu corpo. Dá-nos graça pelo Teu Santo Espírito agora, para compreendermos a Tua santa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. A igreja, ela tem um caráter divino e um caráter humano. O caráter humano é que ela é composta de pecadores salvos e redimidos pela graça de Deus, mas são pessoas limitadas, falhas. É por isso que a igreja às vezes tem que lidar com escândalo, com disciplina, porque ela tem essa face humana e ela lida com pessoas. Alguém compara a igreja como um hospital, onde as pessoas doentes procuram tratamento. É uma descrição que faz jus também ao trabalho da igreja, embora não seja única e já resolve a conceituação da igreja de Cristo. E a igreja tem uma face divina. Essa face divina é que ela pertence ao Senhor nosso Deus. E Paulo fala que nós não vivemos segundo a carne, sim segundo o Espírito. A carne só corrompe e o Espírito vivifica os nossos corações. Então, nós não vivemos segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito. Por isso que a gente não precisa de desanimar quando temos algum problema na nossa vida espiritual, alguma luta na nossa vida espiritual, porque nós não vivemos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Há sempre esperança e alegria para um coração arrependido. Paulo está tratando aqui deste caráter evidente da igreja, divino e humano. E neste capítulo ele fala da igreja com as suas lutas, e especialmente quando ele trata do problema da carnalidade, da imaturidade. Ele chega a dizer aqui: eu tive que falar com vocês como a carnais e não a espirituais. Leite vos dei de beber, não vos dei comida sólida, porque vocês não podiam suportar. E eu tive que falar não como a espirituais, como eu gostaria de falar a vocês, como a espirituais, mas tive que falar como se fala a carnais. Você que vai ler, e nós vamos pregar vários sermões nesta carta, você vai ver que Paulo teve muitas dificuldades com esta igreja, exatamente com a imaturidade espiritual da igreja de Corinto. E é uma necessidade nossa crescer espiritualmente, para não ficarmos a vida toda na imaturidade espiritual.
É uma necessidade crescer espiritualmente. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma necessidade crescer. E é natural crescer. As crianças crescem. Eu fico olhando aqui, quando a gente chama aqui as crianças para o momento do culto infantil, a gente vai vendo todo dia, todo domingo, essas crianças crescendo aqui, não vê? Até a gente, principalmente nós que não somos os pais vão acostumando a não ver, a gente vê como que crescem. É natural crescer. Na vida espiritual também é natural crescer. Como que um crente cresce na vida espiritual? Usando os meios de graça. A leitura da palavra de Deus é um meio de graça. A oração, estudamos hoje na escola dominical, é um meio de graça. A frequência, a comunhão dos santos, a frequência que é o culto, é um meio de graça. Você não pode levar nossos músicos para cantar com você lá na sua casa. Você vai ter que vir cantar aqui na igreja, não é? Essa comunhão gostosa da pregação da palavra, dos louvores, das orações, vermos irmãos sendo recebidos, a comunhão dos santos. Quando nós congregamos para o culto, para a adoração, é um meio de graça, porque Deus comunica a sua graça aos nossos corações. Quando nós ministramos a ceia do Senhor, é um meio de graça. O crente, ele cresce espiritualmente, na disciplina espiritual e no exercício constante e ordinário desses meios de graça. Então, não é natural viver a imaturidade da fé a vida toda. Antes crescei. E Paulo está dizendo: irmãos, momentaneamente aqui, eu não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que seja na maturidade ou na imaturidade, nós somos chamados aqui de igreja. Nós somos chamados aqui, primeiramente, nesse capítulo, como sendo a família da fé. Irmãos em Cristo, irmanados em Cristo, ainda que em alguns momentos, pela nossa imaturidade, às vezes temperamental, às vezes espiritual, ofendemos uns aos outros, mas somos irmãos em Cristo. Conhece a história daquele irmão que brigou com outro e jogou uma pedra e cortou a testa? E o médico, para costurar a testa dele, deu a ele um chocolate. Ele comeu a metade, ele estava bravo, xingando o irmão dele, mas guardou outra metade. O médico falou: pode comer todo. Ele falou: não, vou levar outra metade para o meu irmão. Ele falou: mas seu irmão não te deu uma pedrada na testa? Não sangrou? Você não estava aí chorando, bravo com seu irmão? Ele falou: me deu uma pedrada, mas é meu irmão. Às vezes pode te dar uma pedrada, mas é seu irmão. É família da fé. Somos irmãos em Cristo. E nós temos, nada tira isso de nós. Correto? Então, observa algumas coisas. Primeiro, Paulo está dizendo aqui que a igreja é a família de Deus. Ainda que ele diga: eu não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, mas ele não descaracteriza aqui o fato de que somos igreja de Deus. E muitos interpretam esse texto dizendo que Paulo, quando ele fala de espirituais e carnais, ele está falando de crentes santificados e crentes não santificados. Não existe isso. Isso é invenção. Todo crente é santificado em Cristo. Outros interpretam dizendo assim: Paulo está falando daqueles crentes que já tinham crido, mas ainda não tinham recebido o senhorio de Cristo na sua vida. Mentira! Todo crente só é crente quando ele recebe o senhorio de Cristo na sua vida. Do contrário, você chama o cidadão de qualquer coisa, menos de um crente, um remido no Senhor. Mas Paulo está tratando aqui de algumas imaturidades, de algumas carnalidades dos crentes ali. Dois fatores nos chamam a atenção aqui. Primeiro, a imaturidade é consequência de não se ter apetite espiritual. Então presta atenção: leite vos dei de beber. Paulo está tratando aqui da dieta espiritual. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo.
Leite, normalmente, eu sei que a gente bebe leite a vida inteira, há até críticas sobre isso, mas normalmente é uma referência a alimento de criança, não é verdade? Depois que cresce o bebê, ele já quer comer uma papinha, vai crescendo, não é? E daqui a pouco chega no churrasco. Então, leite é uma figura de alimento para criança. E Paulo está tratando aqui de uma dieta espiritual. E quando nós falamos que a imaturidade é a consequência de não se ter apetite pelas coisas espirituais, isto deveria chamar a atenção e responsabilizar cada um de nós diante de Deus nesta noite. Uma das coisas que caracteriza o coração do crente é ele ter desejo de comunhão com o Senhor, desejo de se alimentar espiritualmente, porque as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não têm desejo pelas coisas espirituais. Um crente, ele precisa de ter desejo de orar, ter desejo de ler a Bíblia, ter desejo de vir à igreja, de cantar, de ler a palavra de Deus. São desejos espirituais. E o Espírito Santo é que promove esses desejos espirituais no nosso coração. E aqui você pode fazer um exame de você mesmo. Como que está o seu apetite espiritual? O seu desejo pelas coisas espirituais. Porque, na verdade, a expressão aqui, a razão que Paulo está dizendo aqui, eu dei leite para vocês beber, não alimento sólido, porque não podiam suportá-lo, e tratando aqui desta imaturidade, é porque se trata essas pessoas que ainda tinham que tomar leite. A expressão de Paulo é daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a colocam em prática na sua vida. Não cresce espiritualmente se você ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Tiago diz que é um ouvinte negligente, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não vai te oferecer atalho, não vai te oferecer o caminho mais curto, ela não vai te oferecer nenhum tipo de subterfúgio, de paliativo, ela vai te indicar o caminho correto, o caminho certo, e nem sempre é o caminho mais fácil. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, e muitos não se acertam com ele. Mas não há maturidade se você não se tornar um praticante da palavra de Deus, apenas ouvinte da palavra de Deus. Por exemplo, se a palavra de Deus te manda perdoar, perdoa. Agora eu te pergunto, é fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. É o atalho? Não, não é o atalho, é o caminho. Mas você não vai crescer espiritualmente se você não ouvir e praticar a palavra de Deus. Vai ter que tomar leite a vida toda. Hebreus fala lá, assim, quando vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, ainda estão tomando leite. E Paulo usa essa mesma expressão aqui. É como uma criança teimosa que não quer obedecer ao pai. Então, não amadurece. Outra coisa que chama atenção aqui é que a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Olha os versículos 3 e 4. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Esses relacionamentos mal orientados. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus nos colocou numa igreja onde tem pessoas de todo jeito. A igreja aqui de Dourados é uma igreja assim, tem pessoas de todo jeito. E eu estou me referindo aqui a temperamentos, a pensamentos, a situações social, enfim, de todas as formas. Gente
que simpatiza, gente que não simpatiza muito, enfim. Mas por que Deus os coloca numa igreja mista? Não é caráter da igreja de Cristo essa ideia assim, vamos criar uma igreja só para jovem, ou então vamos criar uma igreja só para idoso. De vez em quando os irmãos aqui na igreja reclamam da bateria, do teclado, do som, e eu faço ouvidos de mercadores, porque tem hora que o pastor tem que fazer ouvido de mercadores. Nós temos que ter paciência com os nossos jovens, amá-los, não é verdade? E os jovens também podem cantar os hinos do inário, são lindos. E tem que ter paciência com os idosos. A igreja é o corpo místico de Cristo e também o corpo misto de Cristo. Nós temos pessoas de todas as idades, tamanho, de todos os jeitos, e para nós relacionarmos uns com os outros, e é este relacionamento da igreja que nós temos que aprender, porque é neste relacionamento que o Espírito Santo de Deus nos santifica. Deus nos coloca na igreja para sermos santificados. Tem irmãos que dá alegria correr e abraçá-lo, tem outra vontade de esconder atrás do pé de coco, mas não tem jeito. Ou seja, nós temos que amar uns aos outros e aprender a amar uns aos outros. Você vai ter pessoas de fácil relacionamento e de difícil relacionamento. Aquele irmão caridoso, piedoso, que você gosta de estar perto dele, aproveite. E aquele irmão, assim, não tão piedoso, né, não tão amoroso, e que te obriga a exercer a sua paciência. A Bíblia não fala suportai-vos uns aos outros? Então, que te obriga a exercer a sua paciência, ame esse irmão, porque Deus está santificando a sua vida através dele. Ele está aqui para te, assim, fazer raiva mesmo, literalmente. Ele está aqui não é para te amar, não é para te fazer raiva, é para santificar a sua vida, tá certo? Você precisa disso, porque senão você acostuma só com os piedosos, e enquanto você estiver aqui na terra, no céu não, no céu vai ser uma beleza, porque todas as sequelas do pecado que habita em nós já terá sido eliminada. Mas aqui não, aqui nós vamos ter que aprender. Então, esses relacionamentos mal orientados. Então, quando é mal orientado, começa a ter no meio da igreja ciúmes, contendas e partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo, diz lá no capítulo 1, os versículos 12, 13, enfim. A igreja de Corinto estava dividida com esses partidários por imaturidade. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja dividida. A igreja é o corpo de Cristo, a unidade da fé, é a beleza da igreja de Cristo, apesar das nossas diferenças. É a unidade na diversidade, porque no dia de Cristo, todos os povos, raças, tribos, línguas, todos os temperamentos, né? Todas as idades, tamanho, classes, estarão diante do Cordeiro, tributando a Ele a glória devida ao seu santo nome. Mas os versos 5 a 9, aqui, Paulo fala que nós somos lavoura de Deus. A igreja é como um campo onde Deus está semeando a sua santa e bendita palavra. Somos tratados aqui como lavoura de Deus. E isso é para expressar o cuidado que Deus tem com a sua igreja. Se por um lado temos essas dificuldades, por outro lado nós temos o cuidado de Deus. Então, Paulo faz o que aqui nos ensinamentos? Ele esvazia a controvérsia de um culto à personalidade que estava tendo na igreja de Corinto. Ele fala assim no versículo 5, quem é Apolo, quem é Paulo? São apenas servos de Deus. Então, quando ele condena o partidarismo, ciúmes e contendas, ele agora vai descaracterizar esse culto à personalidade, Paulo, Apolo, Cefas, enfim. Então ele está dizendo, quem são esses homens? São servos de Deus.
E nós não podemos enxergar senão isto, que estes homens são servos de Deus, aqueles que pregam a palavra são servos de Deus, aqueles que te orientam na palavra de Deus são servos de Deus, mas você não é de forma alguma adepto de nenhum deles, você é servo de Cristo, você ama a Cristo. A igreja não tem dono. Essas igrejas que têm dono, está tudo errado. Não expressa o caráter da igreja de Cristo. A igreja tem um único dono e cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos e tributamos glória e louvor. Então Paulo ensina que o nosso trabalho não é vão. Ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, nós estamos retomando as amplas atividades da igreja nesses dias. Hoje a nossa escola dominical estava linda, faltou alguns irmãos aqui, mas estava linda, e já dividida em classes, gostoso começar, os grupos familiares retomando, mas você tem que lembrar o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas quem vai dar o crescimento a esta igreja é Deus. É Deus que dá o crescimento, tanto espiritual do crente, quanto da igreja conjuntamente. E Paulo então vai concluir aqui esta perícope, dizendo o seguinte, que a igreja, ela oferece espaço para todos servirem a Deus, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Eu não sei em qual área da igreja você está trabalhando, ou deseja trabalhar, se aproxime, mas lembre que você vai plantar, o outro vai regar, mas Deus vai dar o crescimento, e cada um vai receber o seu galardão, segundo as suas obras, porque, conclui assim o texto, de Deus somos cooperadores. Essa palavra cooperadores aparece 14 vezes no Novo Testamento, e ela se refere sempre aos crentes. Paulo agradece a alguns irmãos que eram seus cooperadores no Evangelho. Pedro também agradece a alguns cooperadores que ele tinha. E Paulo aqui está dizendo que nós somos cooperadores, nem de Paulo, nem de Apolo, mas nós somos cooperadores de Deus, como filhos amados. Como que nós somos cooperadores de Deus? Fazendo parte da obra de Deus. Nós somos encorajados aqui a servirmos a Deus com as nossas mãos. Nós somos encorajados aqui a servir a Deus com as nossas limitações. Nós somos encorajados a servir a Deus aqui com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com nossos talentos, nossos dons, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos um edifício que Deus está construindo para a sua glória sobre a face da terra. Nós somamos coro com milhares e milhares de irmãos e irmãs em toda parte da terra, como cooperadores de Deus nesta grande e maravilhosa obra. Você tem trabalhado assim para o Senhor? Como que está a sua dedicação ao Senhor, o seu serviço ao Senhor, o seu zelo, o seu interesse com as coisas de Deus, a sua disposição de trabalho, de servir ao Senhor, porque de Deus nós somos cooperadores, e isso nos identifica como filhos amados de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar. Esta oração pastoral é uma oportunidade de nós intercedermos pelo povo de Deus, pela igreja, pelos nossos irmãos, seus trabalhos, suas viagens, suas lutas, seus desafios. Você tem uma semana aí pela frente, você precisa de sair da casa do Senhor encorajado, abençoado, fortalecido.
para a semana que você tem pela frente, de trabalho, de lutas. Então vamos orar, vamos interceder assim pela igreja. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, que nos desafia ao crescimento espiritual e deixarmos a imaturidade espiritual, mas sermos crentes perseverantes, constantes no Teu reino, na Tua obra, crentes que não produzam contendas, divisões no meio da igreja, mas que promova a piedade, o amor, a oração, o respeito, a fraternidade cristã. Pai, nós somos tão carentes da Tua graça, destes meios de graça que o Senhor estabeleceu para o crescimento espiritual da Tua igreja. Portanto, nós pedimos graça ao Senhor para o crescimento espiritual de todos aqui na Tua casa nesta noite. Aqueles que estão começando a jornada da fé, que o Senhor abençoe, que cresça mais e mais em comunhão com o Senhor. Aqueles que já estão há muitos anos na jornada da fé, que não venham esmorecer, mas que sejam constantes, perseverantes, ó Deus, como colunas de uma igreja, onde os mais novos possam olhar para eles como colunas, como exemplos, mas também sabemos que são homens e mulheres sujeitos às lutas deste tempo e às fraquezas da nossa natureza humana. Portanto, abençoe cada um de nós, para sermos, ó Deus, fervorosos na vida cristã, por onde passarmos, sermos uma testemunha fiel do Senhor. Oramos pelos filhos na escola, oramos pelos pais nos seus trabalhos, pais, mães, nos seus lares. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, acamados, por aqueles que estão lutando com enfermidades físicas. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça pelo Márcio, pelo Manuel, pela filhinha do Carlos Silva. Pai, nós pedimos a Tua bênção por esses que estão padecendo enfermidades, lutas, que a Tua boa mão esteja com eles, e abençoe a semana de trabalho de cada um de nós. Precisamos trabalhar, progredir, prosperar, para o louvor da Tua glória, para o sustento da Tua obra, para o sustento das nossas famílias. Abençoe o trabalho das nossas mãos, e por onde passarmos, possamos passar debaixo da Tua bênção, da Tua graça e do Teu cuidado. Oramos assim, ó Deus, agradecidos por esta noite maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Recebam a graça, irmãos. E agora, irmãos, que a graça excelsa do nosso bendito Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, a comunhão, a consolação e a santificação do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça até o dia de Cristo, agora e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar, mas ninguém saia por enquanto.